Uma boa noite a todos, a todas. Estamos aí iniciando mais uma live que tem como patrocínio a União Beneficente Allan Kardec. Esse centro espírita fica aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Iviema, número 5.565, no Jardim Monte Líbano. E a finalidade é estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos na live de número 97, na parte 3, né? Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 5. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. E hoje a pergunta é a número 455 da parte 3. Essa reunião acontece todas as quinta-feiras, às 19 horas. Então, como é de costume, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abra a mente, o coração, para que a gente possa entender o Livro dos Espíritos, né? E tornar a nossa vida mais fácil, uma vez que o Livro dos Espíritos é um manancial de sabedoria. Nossa mente abre o nosso coração e nos assiste durante todo o começo, até proteja e ampara o nosso querido irmão Odilon, que é quem conduz o nosso trabalho, né? E o João também, que nos ajuda, né? Sempre. Então, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje. Uma boa noite a todos. Com a palavra, Odilon. Boa noite a todos, boa noite a todos. Então, como o Orlando já apresentou, hoje nós estamos na nossa live número 97. Seja bem-vindo, João Dalmolin. João, seja bem-vindo, João. Boa noite. Boa noite. Então, hoje nós estamos na nossa live número 97. Estamos vendo a 455. Como ela é longa, essa é a terceira live, né, que nós estamos analisando o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Nós já estamos no êxtase, né? Nós começamos e hoje nós estamos fazendo no êxtase. Então, na semana passada, nós vimos esse slide, o número 10, ó. Então, nós paramos nele. Que justamente nós estamos entrando no estudo do êxtase, né? Saímos do sonambulismo e estamos para o êxtase. Então, vou fazer uma leitura dele, porque nós já até comentamos, né? Se a gente quiser dar mais um comentário, porque na sequência ainda nós vamos continuar falando sobre o êxtase. O êxtase é o estado pelo qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra no mundo desconhecido ou dos espíritos etéreos, os quais entram em comunicação sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem romper inteiramente os laços que a ligam ao corpo. Um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolve. Harmonias desconhecidas na terra a empolgam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza, por antecipação, da beatitude celeste, e pode-se dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Esse foi o slide da semana passada. Tenho certeza que eu nunca tive um desses. Essa viagem.
Ele diz que aqui ele lembra, né, que a gente fica com o pé no mundo, no limiar da espiritual, eternidade. no limiar da eternidade. Então, quer dizer, a nossa Não ligação. chega a botar o pé, não chega a botar o pé lá dentro, né? Ali na linha de chegada. Eu acho que o êxtase é assim, quando você está assim, vivendo um momento muito feliz. Felicidade suprema. Aí você está em êxtase, não é? Não é, Edson? Seria mais pode ser uma boa. Não, mas esse não é. Esse que o senhor está falando não é. É um êxtase por analogia, né? Esse que o senhor está falando. É um êxtase por analogia, não é esse êxtase que nós estamos vendo agora. É uma boa comparação, né? Analogia. Mas o que ele está falando aqui sobre o fenômeno, né? Onde a gente fica ligado ao corpo, bem. De forma assim, não muito firme, né, pai? Inclusive ele lembra aqui que tá com o pé no limiar da eternidade, tá bem próximo das coisas celestes, né? E é o que me chamou a atenção aí, que está dizendo que é a forma, é o estado de maior independência, de maior emancipação da alma, né? Isso. Onde que ela fica mais separado do corpo. Só não separa mais do que isso, porque senão romperia esse laço que liga a alma ao corpo. Poderia morrer, né? Desencarna. Uhum. Então, tá. E aí tem todas aquelas sensações, né? Todas aquelas percepções maravilhosas do mundo espiritual. E outra coisa interessante que ele falou dos espíritos etéreos. Eu acho que todos os espíritos são etéreos, né? Porque eles estão na matéria, no mundo etéreo, que não é o nosso mundo físico, mas ele quis reforçar. É lá no mundo dos espíritos mesmo que a alma está. Não é perambulando aí pela crosta. Muito bem. Bom, vamos buscar entender um pouquinho melhor isso aí, né? Nós já até estudamos, né? Nas questões anteriores tinha bastante questões falar sobre o êxtase. Lá na 5.2, 5.3, né? Mas agora nós estamos vendo a dissertação aqui, né? A análise, o resumo. Então vamos lá. Ver o próximo slide. Esse seria o de hoje mesmo. Você quer fazer esse, João Dalmolin? Faço. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma não se liga a ele mais que por um fio, que um esforço a mais poderia romper seu remédio. Será que é remédio mesmo essa palavra? Então, eu achei estranho agora também essa palavrinha. Talvez saiu, né, na digitação, de alguma coisa assim, ela corrigiu para alguma coisa, né? Remédio. Enquanto você vai olhando aqui, eu vou dar uma conferida aqui. Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem, para darem lugar ao sentimento puro, que é a própria essência do nosso ser imortal. Todo entregue a essa contemplação sublime, o estático não encara a vida senão como uma parada momentânea. Para ele, os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo não são mais que fúteis incidentes de uma viagem, da qual se sente feliz ao ver o termo. Que coisa incrível! Então, o estático aí nessa situação de êxtase, ele vê as próprias alegrias
nossas aqui, as maiores alegrias nossas aqui na Terra, como alegrias grosseiras, como coisas sem importância, coisa que ele, se ele pudesse, ele se livrava disso imediatamente, diante do estado em que ele se encontra, estado de felicidade, né? O estado de boas sensações, de boas percepções. Porque aqui E a gente vê de certa forma isso, no relato de pessoas que têm um desdobramento, e não sei se chega a ser o êxtase, é um desdobramento, vão ao mundo espiritual, e aí, lá percebendo que é tão diferente, já querem ficar por lá, já tem aquela ilusão momentânea de que poderiam ficar por lá já, abandonando a vida material, né, a vida aqui na jornada terrena. Acontecer isso aí, ele é diferente do sonho, né, do sonambulismo, que é mais comum, né? Não é, mas também a consciência disso, eu não sei exatamente a consciência disso, se ela é guardada, a lembrança, a memória disso, se é guardada perfeitamente, ou se quando a pessoa retorna, eu acho que talvez até por uma questão de bondade divina, quando a pessoa retorna, ela não consegue lembrar de tudo aquilo, ficaria muito triste essa vida aqui, lembrando daquela experiência lá, né? Eu acho que se a pessoa pudesse, no momento ou em muitas ocasiões, experimentar de novo, ela quereria toda hora, viraria como um vício, né? Algo tão maravilhoso, algo tão aprazível, que a pessoa quereria estar toda hora, né? Dar um pulinho lá de novo. Seria um rompimento sem remédio, que não teria como remediar depois. Sem remédio, né? Então, o incorreto aí é o seu remédio, né? Sem remédio, então. Sem remédio. Isso. Muito bem. Então, poderia morrer. Essa que é um esforço a mais e poderia partir para o outro lado. Então, não sei se Jesus poderia ressuscitar essa pessoa, né? Aí tá dizendo que é sem remédio, então nem Jesus não ia ressuscitar como fez com o Lázaro. Isso mesmo. Então vamos pro próximo? 12. Vamos. 12, Orlando. 12. Acontece com os estáticos, o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita. Seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Verifica-se nele, às vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez. Ou, melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdade e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se muitas vezes dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe vencê-la, para dominar o estático, e para tanto se revestem os seus olhos de aparência, que o mantém nas suas ideias e preconceito do estado de vigília. Este é um escolho, mas nem todos são assim. Cabe nós julgar friamente e pensar as suas revelações e pesar as suas revelações na balança da razão.
a influência da matéria, né? Que faz essa... Ele ainda tem as influências da nossa matéria aqui, né? Das crenças ainda, dos preconceitos, que ideias tem tanta preconceitos. coisinha que a gente dá valor que no mundo espiritual não tem valor, né? Ele usou bem a palavra exaltação, né? Sim. É uma espécie de uma empolgação, de uma euforia doentia, né? Doentia porque prejudica a lucidez e faz confundir, inclusive, coisas até imbecis, né? Como dizer, coisas ridículas com coisas verdadeiras. É um mundo novo, é um mundo maravilhoso, é um mundo assim muito diferente do que nós estamos acostumados a vivenciar. E ali então mistura as fantasias, né, as crenças, os preconceitos, como diz aqui, e acaba que as revelações que o estático apresenta apresenta uma mistura do real do fantasioso. E aí é provável, né, que se o estático ele não é bem preparado, né, ele está com alguns probleminhas, ele pode ser vítima de espíritos que vão se aproveitar daquele momento para poder utilizar dele para passar essas ideias incorretas também, né? Espíritos ou para atrapalhar inferiores. que faça coisas boas, né? Para dominar ele. Mas uma coisa interessante aí é que esse espírito que tem essa experiência, ele vai perceber mais exatamente quanto maior é o grau de instrução, de conhecimento, de elevação que ele tem. Então, se for um espírito já bem adiantado em conhecimento intelectual, em elevação moral e tudo isso, ele vai conseguir fazer a descrição dessa realidade de forma muito mais verdadeira do que um espírito mais ingênuo, mais atrasado, né? E vai cair só nessa exaltação aí, uma exaltação prejudicial. Isso. Vamos para o próximo? Para frente. Para frente, 13. Esse é do João. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista, que dá aos que o possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico é sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver. E toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno, ao verificar-se que a visão persiste, mesmo com os olhos fechados. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A mediunidade, a visão intuitiva, tem alguma coisa a ver com esse fenômeno da dupla vista? Eu diria que não, né? Mas explicar tecnicamente já é mais complicado. Eu diria que não, porque nesse fenômeno da dupla vista que está explicando aí, o corpo até que tem ali, tem reações, tem tudo isso, mas o espírito fica muito mais
ele fica emancipado naquele momento. O corpo, ele está ligado ainda, mas ele está emancipado porque ele está vendo coisas que não estão ali perto, que estão longe, que estão em diferentes lugares, e poderia até se deslocar com muita rapidez para lugares diferentes e poderia relatar sobre isso que ele está vendo, né? E por isso que é quase como um espírito em catalepsia, em letargia, só que o corpo está mais não está nesse estado de sono ou uma espécie de anestesia, né? Ele não está desse jeito. O corpo está com reações, inclusive, né? Falando das reações, numa reação do rosto, né? Mas a visão é aquela visão de quem está olhando para um local sem estar olhando para aquele local. Está olhando numa direção sem estar olhando para aquele local, né? Porque a visão está sendo a visão do espírito e não do corpo. Isso. Uma característica que assim mostra diferente, né, da intuição, que na intuição você está normal, assim, né? Você não está sob efeito. Que ali ele diz assim que os olhos, né, tem qualquer coisa de vago. Então, quer dizer, ele fica parado, né, olhando um olhar perdido, por assim, né? Então ele não está no normal dele, né, no estado de dupla vista. Ele ainda está em vigília, né? Está acordado, mas está nesse meio termo aí, né? Uhum. Então o olho tá vago, olhando sem ver, que ele diz aqui, né? Então está olhando além. Já na intuição a pessoa está natural, até confunde o pensamento dela com o pensamento estranho a ela. E no caso aí é o dela mesmo, né, que está vendo, só que vendo além daquele local onde ele está. Então, eu estou tendo muito essa percepção agora, não sei o que está acontecendo comigo. Eu vejo e ouço, mas eu não vejo e não ouço. Passa pela minha mente. A visão além daquele espaço onde você está ali, né? Vendo além. E é real. Tem hora que até eu chego a duvidar. Falo, mas será que não é coisa minha mesmo? E isso não acontece só quando você está no centro espírita, não. Em vários momentos. Não, né? Não. Agora estava acontecendo só lá dentro dos trabalhos mediúnicos. Agora está acontecendo fora também. Estou vendo alguma coisa fora. Então, pode ser talvez pode ser a dupla vista, né? Pois é, por isso que eu estou perguntando. Eu perguntei para a Adriana é bastante entendida também, né? E ela falou que primeiro achou que era telepatia. Mas depois ela, estudando com aquele Sebastião Camargo, né? O cara é um fenômeno, né? E ele chegou à conclusão que não é telepatia, seria mediunidade, seria evidência intuitiva. Uma coisa assim que vem, porque a intuição é uma coisa que você fala, né, pode acontecer isso, ou está acontecendo isso, né? Você deve fazer isso, aquilo, né? Você não vê. E eu vejo. E a intuição também se confunde com os pensamentos seus, né? Muitas vezes você acha que é seu aquele pensamento, né? Tem hora que eu vejo certinho. Então. E lá no centro ainda muito mais, né? O João sabe disso aí, né? Uhum. A gente vê mesmo. Vê e ouve os espíritos falar. Essa classificação... Mas não ouve, né? Passa pela tua mente. Essa classificação eu acho que
apresenta aqui, ela é uma forma didática de a gente ver, né? Entre um fenômeno e outro, mesmo quando nós estudamos sonambulismo, né? Às vezes os dois fenômenos estão ali parecendo simultâneo, né? E a gente não distingue um do outro. Então pode ter pode ser uma intuição um pouco mais avançada, mais próximo de dupla vista, né? Você está tendo. Pode ser isso. Algo mais? Vamos para 14? Vamos andando. 14. Esse é o Orlando. A emancipação da alma. Quer falar alguma coisa? Não? Não, só dizer que é a continuação do entendimento anterior. A emancipação da alma se manifesta... Acho que não passou para frente, passou? Não? Não passou, né? Aqui esse é o que eu li. Tá 14ª. Então é por isso que eu tô achando que é a mesma coisa. Acho que eu repeti o slide. Aí, ó. Só mudei o número. Tá aqui, ó. Tá. Então é 15ª, né? Na verdade seria o 14 aí. Eu acabei fazendo... Repetindo o mesmo slide. Esta faculdade se afigura aos que a possuem, tão natural como a de ver. Consideram-na um atributo normal, que não lhes parece constituir exceção. O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer, como a de um sonho. O poder da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Acho que o Orlando ficou com a reflexão dele. Eu até mexi a cabeça aqui e falei, ué, congelou a imagem, mas foi só a dele. É isso mesmo. Deu algum probleminha lá. Orlando? Saiu. Aí. Então te ouvindo. O poder da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimental, ela dá a algumas pessoas o tacto, a perspicácia, uma espécie de segurança a seus atos. Aqui se pode chamar a justeza, do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, desperta os pressentimentos, e ainda mais desenvolvida, mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. Então é um pouco estranho para a gente, né? Essas ideias aí, porque a gente nunca viu. Eu acho que a gente nunca viu alguém com dupla vista, né? Se manifestando, se expressando. João, eu ainda acho assim, será que não é o meu caso, não? Então, eu tenho tem que entender bem. Tem que entender bem aí para poder poder enquadrar, né? Eu vou colocar o slide seguinte, que ele é o finalzinho é um parágrafo só, que eu acho que ele até esclarece os três ao mesmo tempo. Ele faz uma mistura dos três. Deixa eu colocar aí para a gente dar uma olhada. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma coisa. Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos, pertencem à ordem natural. Eis porque existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos
e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. E neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Então, são fenômenos naturais, né? Fenômenos naturais como o sono. Voltei. Então, aquilo que eu estava dizendo anterior, o Kardec ele separou cada um para mostrar a intensidade, né, deles, mas no final ele acaba se misturando um pouco, não é isso? Uhum. Ele quando ele é mais intenso, né, são como graduações, né, do mesmo fenômeno, né? Ele vai de sonambulismo até a dupla vista, né? Não é isso? Seria mais ou menos variedades. Isso. A mediunidade é um tipo de talento, de capacidade que aquela pessoa tem. É uma coisa que, falando no slide anterior aí, que é interessante, é que a memória sobre essa experiência, ela é fugaz, ela vai se apagando, quanto mais vai se distanciando ali daquele momento, a pessoa vai ficando sem lembrar mais disso. Isso. É isso que falou aí, ó. O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga. Vai sumindo. Como e sonho. Acaba por desaparecer como a lembrança de um sonho. O sonho a gente acorda, às vezes está bem lembrado, né? Daí a pouco você não lembra mais. É uma coisa interessante isso, né? Parece que não está na memória, não está na memória física, né? Não está na memória do nosso cérebro, está na memória do espírito, mas assim que o espírito se concentrar em outras coisas, essa memória, ela é volátil, ela desaparece. Desaparece. É isso. Bom, aqui nós terminamos o resumo teórico. Aqui tem uma pequena nota aqui no 7. Todos esses fenômenos estão hoje cientificamente provados pelas pesquisas parapsicológicas, embora certos pesquisadores pretendam fazê-los acomodar-se ao materialismo. Veja no que diz respeito dessa condenação a resposta 4446 deste livro, nota do tradutor. Uhum. A ciência vem afirmar, né? Esses fenômenos, ela vem comprovar. Sai do campo dos mitos. Essa pergunta 446 tá para frente ainda? Nós estamos em qual pergunta? Nós estamos na 455, nós já vimos ela. A 446 é assim, ó. Podem tais fenômenos adequar-se a ideias materialistas, que é o final da última pergunta do êxtase. Então, poderiam os tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aí a resposta é bem curtinha, ó. Aquele que os estuda de boa fé, sem prevenções, não poderá ser materialista nem ateu. Essa que é a pergunta 446. Vem reafirmar essa nota que foi colocada aí. E agora nós passamos para o novo capítulo, parte 2ª, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 9. Nós estávamos no capítulo 8, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse é um novo capítulo. E aqui tem os itens que nós vamos estudar nesse capítulo. Vamos estudar nesse capítulo 9, 12 títulos, 12 itens. A faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos, a influência oculta
dos espíritos em nossos pensamentos e atos, possessos, convulsionários, afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, os pressentimentos, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros e bênçãos e maldições. Esse é o que está proposto no capítulo agora atual, né? Próximo não, atual. Nós vamos estudar a partir de agora. O primeiro item é esse aqui, ó. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Quem que é que faz isso daí mesmo? Agora eu me perdi, não lembro mais. Que é eu. É você? É eu. Ah, tá. Veio os espíritos tudo o que fazemos? Pode ver. Podem ver. Pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é indiferente. E aí? A pergunta feita é se eles veem, né? O que nós fazemos. E a resposta é que eles podem ver. Não tenha dúvida, mas nem tudo a vez lhe interessa, então aquilo que não interessa eles não vê, né? É igual nós estamos conversando com a pessoa, né? Se o assunto interessa, a gente para, ouve, né? Presta atenção. Se não interessa, aquilo passou. Não diz respeito a nós. Seria mais ou menos isso aí. Nessa pergunta a gente poderia colocar assim, a ideia assim, né? Uma preocupação, né? Será que aquilo que eu quero ocultar, né? Que eu estou fazendo escondidinho aqui, eles estão... Tem alguém vendo? Ainda que eu não saiba, né? Então, uma preocupação que a gente pode ocorrer. Aí ele fala, pode, né? Pode ver. Mas nem sempre vem, né? Então aí tem acho que provavelmente nós vamos estudar melhor essa questão, né? Mas tem uma série de condições para que eles vejam, né? Aqueles que estão em estado inferior talvez tenham dificuldade de ver certas coisas, né? Aqueles que estão mais superior pode ver, mas não vê porque também não interessa, né? E assim vai. Algum comentário mais? Vamos para frente. Não, é isso aí mesmo. Acho que para começar tá tranquilo essa parte aí. Então vamos para a próxima. 457 e 457A. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Uau! Aquilo que eu quero esconder é secreto. Olha a resposta. Vamos ver se tem segredo mesmo, então, né? Muitas vezes chegam a conhecer o que vocês desejam ocultar de vocês mesmos. Credo. Nem atos, nem pensamentos se eles podem dissimular. Letra A. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois da morte? Depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que... Aqui tem um negócio na minha tela que não deixa eu ler. Que vos observam. Vos observam. Aqui está aparecendo tela da União Espírita Allan Kardec no meu celular. Eu não consigo ler um pedacinho. Vou colocar melhor ele depois.
enquadrar. Então, nada, o segredo não existe. O segredo existe se o espírito que se o espírito que tomar conhecimento dele não levar para ninguém. É o segredo entre nós e ele, né? Não revelar, né? Numa reunião mediúnica, né? Por exemplo, né? Não revela na reunião mediúnica, não revela para aquela outra pessoa que tem interesse em saber durante o sonho, o sonho, né? Então não revela de jeito nenhum, porque se revelar durante o sono também, a pessoa pode acordar com a cisma. Ah, olha, você anda fazendo coisa aí que não está me contando. Essas coisas não acontecem, não, Orlando, numa reunião mediúnica, não? De lá de vez em quando a gente ser desmascarado? Acontece, primeiro que os espíritos chegam e falam, te conhecem. Hoje eu passei na casa de cada um de vocês. Às vezes não revela detalhe, né? Mas fala, olha... Porque não revela detalhe, porque o médium também, muitas vezes, é consciente e não permite. Mas se fosse permitir... Agora, isso acontece, é muito perigoso quando o médium é inconsciente. Aí o espírito, muitas vezes, fala, né? Mas aí também tem os espíritos superiores que, às vezes, não deixam ele falar. Depende da necessidade, né? Essas revelações aí acontecem muito nas consultas que as pessoas vão fazer na Umbanda, né? Ah, sim. Aquele médium incorporado lá, né? Aquele pai de santo fala assim, você vem falar isso aqui, mas lá você tá fazendo assim, 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 né? Pega e desmascara, né? Ali acontece. Verdade. Ali o filtro passa mais coisa, né? Não é um filtro tão fininho, né? Uma peneirinha muito é um método, né? É uma metodologia, né? Mais bruta, né? Assim, você não vem querer me enrolar aqui, pedir tal coisa, pedir que faça isso por você, porque você não está fazendo por onde, você está fazendo isso e aquilo, né? Aí danou. A coisa é mais um pouco mais profunda. Eu ia dizer uma palavra aqui que eu não vou usar, não. É mais bruta, né? O sistema é mais bruto ali. Mas na dura. Muito bem, vamos para a próxima, 456. Vamos. 458, aliás. 456. 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Aí a resposta é depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vós pregam e zombam das vossas impaciências. E os espíritos sérios se condóem dos vossos reversos e procuram nos ajudar. Você vê? Acho que então, o que os espíritos pensam, né? Depende muito. Os espíritos pensam, depende do grau de evolução deles, né? Os evoluídos pensam como sentem as nossas proezas aqui, as nossas... Aqui ele vem revelar que não muda muitas coisas não, né? Com relação, né, o encarnado e o desencarnado. O que a gente pensa sobre quando a gente vê uma criança fazendo alguns comentários assim que não tem muito sentido, né? Ou quando vê uma pessoa culta fazendo uma coisa assim que tem bastante sentido. Então, depende, né? Depende de quem está ouvindo. Então tá. Vamos para 459? Opa, já mudou.
Já estamos no outro Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né? Nós estamos nesse ponto, né? Mudou o título, Mudou o título? Já não era esse? Não, antes, já passou para o outro. Ele é curtinho aquele outro, né? O outro era a faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. Isso, antes era a penetração nos nossos pensamentos. Agora a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Isso, já é o segundo item, já. Segundo título. Muito mais do que podeis imaginar de ordinário. Falando da pergunta 459, né? Essa 459 é muito estudada, é muito. É essa mesmo aqui. Essa Nossa, daí. eu tô antecipando, eu tô tentando brincar aqui, mas influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que vocês imaginam. Influem a tal ponto que, de ordinário, vocês são dirigidos por eles. São eles que vos dirigem. Exato. Então, a gente não tem a percepção, essa é a realidade, a gente não tem a percepção do tanto que a gente é guiado, dirigido pelos espíritos. E a gente poderia dizer que muitas vezes quando a gente acredita que está pensando, a gente está só refletindo o pensamento de outros, né? Pela nossa vontade. Está só repetindo o pensamento de outros, né? Nós somos um instrumento que recebe aquele pensamento e repete pensando que é seu. Sente vontades, realiza atos, toma decisões, pensando que está fazendo por si mesmo, né? Pensando que tive uma ideia, pensando que cheguei a uma conclusão, e na verdade tudo está sendo induzido, ou muito está sendo induzido. Acho que é certo, né? O que às vezes leva a um certo questionamento nessa questão é a questão do livre-arbítrio, né, nosso, de cada um. Mas daí a gente tem que considerar que essa influência é por conta de que nós estamos tão afinizados com aquele espírito que há uma troca ali muito grande, né? Eles fazem o que a gente quer e a gente faz o que eles querem, né? Tá ali, são parceiros mesmo. Se for na questão do mal, vamos dizer, somos cúmplices, né? Estamos ali juntinhos, né? O que a gente quer, ele quer, e o que eu quero, o que ele quer, eu quero também fazer, né? Então, por exemplo, nessa questão de ações, né? Ações equivocadas, né? Podemos citar os vícios, né? As pessoas viciadas, né? Ali é uma troca, né? Os dois sentem prazer igual na questão da viciação que ele está sujeito. E nas questões elevadas também, né? Ali também é uma troca de situações onde as pessoas estão praticando coisas boas, coisas elevadas. Então, o exercício do livre-arbítrio está acontecendo ali, só que está acontecendo em parceria, né? Não é sozinho. Não é? Por isso que são dirigidos, né? Ok? 460? Eles que também se comprazem nisso. Se comprazem nisso. 460. De par com os pensamentos que não são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. De par com os pensamentos que nós são próprios, outros haverá que não sejam sugeridos. Alan, é uma pergunta, né? Outros haverá que não sejam sugeridos? Sua alma é um espírito que pensa.
não ignoram que frequentemente muitos pensamentos surgem há um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles, então, sempre de mistura os seus com os nossos. Daí a incerteza em que se percebe é que tem em vocês duas ideias a se combaterem. Lógico que os espíritos passam por você uma ideia, né? Quando não não precisa ser nem tão evoluído e nem menos evoluído. Que os espíritos bons vai passar bons pensamentos, fala, não faz isso, faz assim, que é melhor para você. Né? Aí já tem aqueles que passam ideias distorcidas, que quer ver o circo pegar fogo, né? E muitas vezes não são pensamentos nossos, nós não estamos vigilantes. Por isso a importância da vigilância constante em nossa vida, em nossos atos, né? Que quando a gente tem vigilância, a gente tem a proteção dos bons espíritos. E a luz é a ausência das trevas. Ou as trevas é a ausência da luz. Mal menos. Então, essa questão, ela vem, a seguinte, ela vem esclarecer um pouquinho melhor até, né, sobre os pensamentos próprios e sugeridos. Mas aqui, como é que eu sei, né? Os pensamentos estão ali misturados, né? Haverá, então, pensamento. Porque na anterior, ele diz assim, de modo que eles vos dirigem. Então, confunde o meu pensamento com ele, com o do espírito. Quando são convergentes, né? Quando a gente está no mesmo... Como o Orlando disse aqui, se vem alguém aqui aconselhar, né? E o conselho, às vezes, ele não bate bem com aquilo que eu estou pensando, aí há ali uma oposição, né? Então surgem pensamentos contrários uns aos outros, né? Eu estou com uma ideia e daí a pouco vem uma ideia totalmente diferente daquela que eu tenho. Então aquela ideia, aquele pensamento não é meu, é uma influência, pode ser boa ou não. Então aí eu fico na dúvida, será que fui eu mesmo que pensei? Mas por que veio essa ideia tão diferente, né? Sugerindo uma coisa tão diferente daquilo que eu estava pensando inicialmente. Então vem a incerteza, tem duas ideias a se combaterem ali. E daí fica aquela dúvida, faço ou não faço, faço ou não faço, né? Tem uns desenhos animados que ilustram bem, né? Faz ou não faz? Tem o grilo falante lá do Pinóquio, né? Também. Aconselhando. Os pensamentos são assim, às vezes são convergentes, às vezes são divergentes. É isso? Tá tudo Sim. Aqui dentro. O nosso tempo já está bem, faltando 5 minutos. Querem comentar mais? Ou passar para a próxima? Ou vamos... Então acho que andamos bem hoje, né? Andamos bem. Andamos bem aí. E esse ponto, não sei se tem mais questões exatamente sobre esse mesmo assunto. Tem, a próxima ela fala justamente sobre essa questão. Ela dá um caminho para a gente ver as diferenças aí entre o pensamento meu e do outro. Ah, sim. Buscar uma percepção, né? Buscar ter uma consciência. Adiantando ela, porque na próxima a gente vai ver a 460 e 461, né? A gente faz uma recordação e daí a gente comenta melhor. Mas Mas essa pergunta anterior aí, essa 460, apesar de parecer um pouco complexa, assim, a forma de perguntar, mas ela é simples, né? Se existem pensamentos paralelos aos nossos, mesmo que não são nossos, e que penetram nossa consciência e dialogam com os nossos pensamentos e criam até conflitos no nosso raciocínio, na nossa decisão, na nossa forma de ver, de compreender alguma coisa, né? E que perfeitamente acontece, né,
pela influência dos espíritos. Volta um pouquinho só para ver o título. O título? É. Ah, tá. Peraí, deixa eu mudar. O título aí. 459. Pela influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Exatamente. Tá bem claro isso aí. Tá muito clara essa explicação. E ela é interessante, né? Especialmente para quem se acha assim, né? O autônomo, o entendido e que tem conhecimentos e que tem percepções e que tem, né, intuições. E as intuições são muitas vezes igual as do Orlando aí, que ele sabe que são intuições, né? São intuições inspiradas. Ou disse ali, perguntas sugeridas. Eu entendo que quanto mais você exercita, né, essa faculdade, essa mediunidade, mais você vai percebendo, né, as diferenças e se importa até menos com isso, né? A influência boa, né? Não tem muito interesse em saber de onde vem. O importante é que a boa influência. A gente sempre tá. Mas no começo, talvez, da exercício mediúnico, que surgem muitas dúvidas. O médium, muitas vezes, ele fala, será que eu não estou fingindo? Será que é meu? Será que não é? E esse aí, ele fala do homem comum, né? De todos nós, né? Comumente, nós estamos sendo influenciados. Aqui ele não fala especificamente do médium, mas de todos nós. Eu acho que a pessoa que está voltada para fazer o bem, ajudar o próximo, fazer coisas boas, né? Ele só pensa em ajudar os outros, a mente dele é assim, imbatível, né? Obsessor nenhum chega perto e nem toma o pensamento dele, porque o pensamento dele é só voltado para o bem. Eu acho que isso quando ele tem muita firmeza, né? Porque os livros sobre mediunidade estão dizendo que eles estão fazendo uma campanha em cima dessas pessoas para desviar um pouco, para atrapalhar pelo menos um pouco, para impedir, né, de um avanço mais rápido. Eu fico assim imaginando, a gente sempre usa como referência o Chico, né? Chico Xavier, né? Era difícil um espírito dominar a mente dele para fazer alguma coisa errada, porque ele não fazia. Faltava a vida só na honestidade, nas coisas boas, né? Então, lógico que não é nosso caso, porque nós não chegamos nem no pé do Chico, né? Mas a gente tem que sempre estar pautando a nossa vida em coisas boas. De manhã sempre fazer uma oração, pedir a Deus, a Jesus, a proteção para aquele dia. A lembrar que a gente é espírita, está aqui para quê? Aprender, né? A pautar a nossa vida em coisas boas. Pois é, complexo isso aí, porque, embora nosso tempo não dá para conversar muito sobre isso, né? Porque espíritos como o Chico, o Divaldo, de vez em quando davam testemunho, né, de que eles também eram assediados. Isso, estava pensando nisso mesmo. Também são assediados. A diferença é a resistência, né? Eles são bem mais resistentes que nós. Mas aí tem uma outra coisa controversa aí que talvez nem sei se é bom falar, né? Porque é assunto para estudo muito mais profundo. E as tentações de Jesus lá no deserto? Pois é, também. Tem até uma crônica de Humberto de Campos que ilustra aí essa questão de Jesus. Tentaram Jesus, mas Jesus cedeu? Sendo crucificado. Hein? A importante é você ver assim, tentaram Jesus, mas Jesus cedeu em alguma coisa. A resistência, né? Então, a resistência. Essa que é importante. Tentação sempre existe. Eu não sei se aquilo ali foi uma permissão, né? Se foi uma permissão de Jesus para que os espíritos, aqueles espíritos que estavam sendo muito prejudicados com a impossibilidade de dirigi-lo, de influenciá-lo, de impedi-lo,
né? Se ele por bondade deixou esses espíritos manifestarem suas vontades para relatar como exemplo, né? Eu trouxe como exemplo aí dos tipos graves, tipo muito agudos, de sugestão negativa, né, de tentação. Verdade. Ou de pendor negativo que as pessoas têm, né? Do poder, da riqueza, da beleza. Isso. Muito bem. Concluímos então o nosso estudo dessa noite. Esse estudo até vem também fortalecer um pouco o nosso estudo de sábado. Os missionários da luz. Na semana anterior nós estávamos fazendo sobre vampirismo e nessa outra vai ser influenciação, que é justamente essa influência que os espíritos exercem sobre nós. Sábado passado eu não pude participar porque eu estava lá na Viraí de novo. Eu mandei o link da gravação para tu. Eu não vi. Mas eu mando de novo, se for o caso. Eu vi, mas não assisti o link, né? É o capítulo 5, vampirismo, que nós vimos. E agora a próxima da influenciação, esse outro aí é bom, né? É bom. É muito bom. Muito bom. Só para dar um spoilerzinho, aquela ideia de nós na casa espírita e depois que a gente sai da casa espírita, como é que a gente se comporta. Exatamente. Vou devolver a palavra para Orlando, então. Então, aí eu vou pedir para o João, né, fazer a prece de encerramento para nós, uma vez que eu fiz de abertura também. Então estamos encerrando mais essa live e estamos num ponto muito pertinente, né, às nossas atividades na casa espírita, as atividades da nossa vida, consciência delas. E a gente tem muita gratidão por isso, né, por essa riqueza, por essa luz maravilhosa que a doutrina espírita nos traz, às vezes um pouco complexa para o nosso entendimento, mas com certeza que vai abrindo com esses estudos, vai abrindo mais a nossa compreensão, nossa capacidade de se aprofundar nessa compreensão. E a gente pede, nos agradece, né, aos benfeitores, a cada um de nós aqui também, todos que nos acompanham, a gente pede a bênção, né, dessa providência divina maravilhosa sobre todos nós, e nos amparar e nos dar suporte e nos auxiliar para que a gente possa ter na nossa vida do dia a dia a clareza e receber essas boas sugestões para que os nossos atos sejam moralmente mais elevados, que a gente possa, assim, ir consolidando em nós esse progresso verdadeiro. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão.